Saco. Fazer o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite no caso, né? Que já é 11h30 e da noite aqui pra ler. Olha, eu voltei antes do previsto. Tô cumprindo a promessa de tentar ler toda aquela lista de livros que eu postei lá no Instagram até o final do ano. Vamos que vamos. E eu já tive que botar um a mais, né? Mas esse aqui é curtinho, vou explicar rapidinho como é que vai ser. O livro é esse aqui, ó. Dá pra ler. Opa. Cadernos do Povo Brasileiro. Ah, mas Henrique, por que você pôs no celular? Eu não tenho dinheiro pra comprar e o PDF tava de graça. Ah, você é a favor da pirataria? Sou, sim senhor. A tatuagem aqui, ó. Como é que eu não vou ser? Tá maluco? Seguindo, vamos lá. Por isso que eu vou ler no celular. Eu tentei passar pro Kindle o PDF, mas a formatação ficou bem ruim. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Esse livro aqui é do Álvaro Vieira Pinto, chamado Por que os ricos não fazem greve? Ele é dividido em pequenos capítulos, ele tem 101 páginas, é curtinho. Por isso que eu peguei pra fazer e também eu incluí pra ler no meio do cronograma que eu tinha feito na cabeça. E vamos que vamos, né? No primeiro dia eu vou querer, hoje, né? Eu vou querer ler a introdução e o segundo e o primeiro capítulo, que é o que são os ricos. E vamos seguindo aí, ver como é que é. Eu não peguei pra ler ainda. E eu não sei como é que é a linguagem, a gente vai ver agora. Vamos lá. Introdução. Vamos lá. Durante séculos, numerosas concepções filosóficas procuraram interpretar a realidade do homem, em busca daquilo que chamavam de essência, entre aspas, desse ser, que o distinguia de todos os demais seres. Embora compreendesse que se devia considerar o homem como um vivente incluído no reino animal, julgavam que, pela posse de uma essência própria somente dele, distinguia-se das demais criaturas, representando por si um fenômeno à parte. Um reino original, o da racionalidade, superior ao da simples animalidade. Aqui ele está fazendo uma introdução de ontologia. Ontologia é o quê? É a teoria sobre como o mundo funciona. Ele tá falando o quê? Que na antiguidade se acreditava que o homem estaria acima do mundo animal, porque ele é o único que tem consciência e raciocínio. Naquela época ainda se dividia pensamento e corpo, se dividia alma e corpo. Então, por isso que via essa questão de achar que o ser humano estava acima do mundo natural, sacou? Primeiro ponto aqui, primeiro estrofe de boa. Não achei o texto difícil. Alguns termos que é mais chatinho, mas vamos que vamos. Conforme o conceito que elaboravam, relativo à essência do homem, divergiam as filosofias. Chamavam-na de razão, entre aspas, alma, espírito, eu, consciência, enfim. Concebiam com nomes diversos, uma realidade específica, de ordem não material, possuída pelo homem, a qual lhe daria a particular situação que ocupa no mundo e os atributos que o diferenciam dos demais entes. Ele tá explicando exatamente isso, que na antiguidade eles davam vários nomes para a consciência, como se fosse algo além do mundo humano, do mundo natural. Só que na realidade, somos um corpo que é capaz de, mesmo que seja capaz de racionalidade, somos um corpo normal, animalesco como qualquer outro animal. Com impulsos, mesmo que a gente tenha racionalidade diferente. Ó, como que como quer que entendessem essa realidade distintiva do ser humano, uma condição
lhe era unanimemente reconhecida. Eu queria apagar esse bagulho aqui, ó, que eu não gosto não aqui na... Pior que meu mouse foi pro saco. Na próxima eu apago. Bagulho de leitura aqui, ó. Eu coloquei, mas não gostei não. No próximo título. Enfim. A realidade instintiva do ser humano, uma condição lhe era unanimemente reconhecida. Trata-se de algo distinto das realidades do mundo físico, de um novo tipo de ser, espiritual ou de origem divina, graças ao qual o homem se constituíra como animal racional, isso é, capaz de discernimento intelectual, conhecimento universal e vontade livre. Desse modo, o homem, embora sendo ente vivo, ligado ao mundo material pelo corpo de que é dotado, na verdade pertenceria em essência não a este, mas a um outro mundo, o do espírito, no qual se processam suas operações mais altas, o saber e a vontade, e onde, por livre arbítrio, teve o fio do seu destino imortal, pois sua existência não se confina no presente estado do indivíduo perecível, incluindo no mundo dos fenômenos materiais. Vamos lá, pequenas palavras aqui que é legal, que vai que se repete bastante em vários locais, tipo perecível. O que é perecível? Você pensar na comida que estraga, né? Perecível é aquilo que se esvai com o tempo, que estraga, que deteriora. E o que ele tá falando aqui? Que o homem, além de ser dividido em corpo e alma, dividido em dois, a alma teria que ser imortal. Essa seria a razão do homem ter uma consciência além. Dele conseguir criar uma verdade universal, dele conseguir criar uma teoria científica, uma filosofia. Naquela época era filosofia, né? Uma filosofia e tal. E ele ser diferente dos animais era porque ele tinha alma. E se ele é diferente dos animais e tem alma, vem de outro lugar, porque os animais são todos desse mundo e os animais não têm alma. Então, o ser humano teria algo que viria dos céus ou do divino, sacou? Esse era o raciocínio daquela época. Estas concepções, ainda quando divergentes entre si, por detalhes, pela sistematização e pelas conclusões que tiram do princípio supremo, supremo não, do prêmio indicado, há alguns exemplos, que nem pré-socráticos. Tinha uns que achavam que a água era a origem da vida, Batalha de Mileto. Teriam alguns que achavam que era o fogo, o Heráclito e tal. E cada um tinha a sua teoria sobre como o mundo se iniciou e de onde vinha a consciência. Descartes achava que era de uma parte dentro do cérebro, na glândula pineal, se eu não me engano. Já o Platão achava que existiam dois mundos, o sensível e o material. Então são explicações diferentes para tentar achar a razão do homem ter consciência. Tá bom? São produto da imaginação, ele tá falando aqui. E por aí já nos estão revelando que só podem resultar da especulação do pensador desligado da realidade objetiva, ou que dela deseja fugir para se refugiar no mundo superior, ilusório concebido como lugar das ideias puras. Ele está falando que esses pensamentos são pura ilusão. Em todas essas concepções, a essência do homem é entendida como algo cuja posse o retira do mundo material, onde vive e opera. Ainda quando tenham de reconhecer que, passageiramente, cada um de nós está obrigado a transitar por este vale das lágrimas e a nele labutar. O defeito das ilusões metafísicas dessa espécie consiste em ocultar aos nossos olhos um aspecto do tema absolutamente decisivo, que é o quê? O de que não se pode definir a essência do homem sem incluir nela o fato, originário e distintivo, de que o homem é um ser social. Se abandonarmos as atitudes especulativas, metafísicas, imaginativas, e enveredarmos por este novo caminho, à procura da essência do ser humano, não só descobriremos a verdade a seu respeito, como, além de refutar as ilusões idealistas,
chegaremos a construir a teoria útil, a realização dessa mesma essência humana, a qual, conforme iremos ver, não está dada de uma vez para sempre em cada indivíduo, pelo simples fato de nascer, mas tem de ser criada por ele ao longo da existência, dependendo, portanto, das condições materiais, sociais em que decorrerá a sua existência. Ao dizermos que só se aprende a realidade do homem quando consideramos a sua natureza social, estamos afirmando uma proposição que muitos julgariam talvez trivial, ou mesmo inadequada, visto também conhecermos numerosas espécies animais cuja vida se passa em estado gregário, numa sociabilidade sem dúvidas inferior à do homem, mas não menos evidente. Desde os rebanhos de mamíferos. Corno. O cara passou de moto buzinando aqui. As aves migratórias e aos insetos construtores, sabe-se que há espécies de animais que levam vida coletiva, onde não subsistem indivíduos isolados, manifestando por isso o traço social que apontamos como nota integrante à essência humana. Onde está, porém, a diferença que distingue as espécies gregárias do homem racional? Neste fato, a sociabilidade do homem surgiu e foi se desenvolvendo em formas diversas ao longo do tempo, por efeito do modo particular como esses seres se relacionavam com a natureza no provimento das condições indispensáveis à sustentação da vida. Por efeito das necessidades impostas pela execução dessa relação vital com o mundo natural, numa palavra, como resultado do trabalho. Tocamos aqui o ponto capital. O que ele está fazendo aqui? Ele está discutindo a origem da essência humana e da consciência. E ele está falando que aquelas teorias de uma consciência, uma vida da origem do fogo, uma consciência de um mundo sensível, ou então de uma razão além do corpo, que vive na glândula pineal, que existe uma alma, etc e tal. Está falando que isso é uma ilusão. Ele está começando a traçar um caminho para o que esse autor entende como a essência humana. Ele tentou falar do ser social, que o ser humano é social, mas outros animais também são sociais. E agora ele está levantando um ponto que talvez seja o trabalho. Tá? Tocamos aqui o ponto capital, que nos serve de origem para as reflexões que a seguir desdobraremos. A forma de relação estabelecida pelo homem com a natureza é única, específica, privativa desse animal, e por isso os distingue radicalmente de todos os demais. Por isso, inclusive daqueles que levam a existência grupal, tal forma consiste no trabalho. Peraí, deixa eu voltar. Específica privativa desse animal. Por isso o distingue radicalmente de todos os demais, inclusive daqueles que levam a existência grupal, que quer que distingue, tal forma consiste no trabalho. Ele está falando que o trabalho é o que diferencia o homem dos outros animais. Todo ser vivo depende da natureza exterior para obter as substâncias de que se nutre, encontrar o espaço onde se move, as condições de ambiente onde se aclima. Se protege e se reproduz, tá? E por esse aspecto o homem não faz exceção. Mas enquanto os demais seres animais utilizam para se nutrir, satisfazer suas outras necessidades, aquilo que encontram ao seu alcance, o homem atua sobre a natureza com o fim de produzir os elementos de que precisa para sustentar e desenvolver a existência. É exatamente esta atuação com o fim de produzir o que não está imediatamente dado. Configura a essência do trabalho. Por isso, o homem é um ser vivo capaz de trabalhar. Os animais não têm essa capacidade. Deste modo, compreender-se por que motivo o trabalho se encontra na origem da essência humana e do homem. Vamos lá. Deixa eu só abrir alguns questionamentos aqui nessa primeira parte. Ele está falando que a essência e a diferença do homem para os outros animais é a capacidade de trabalho. Se ele estiver falando da capacidade de trabalho laboral, de você
trabalhar e ganhar um salário, mais literal da palavra, assim, né? Eu creio que não, porque no início a gente não trabalhava, né? Agora, se é o que ele quer dizer, e é o que eu tô entendendo aqui, ele tá falando que a capacidade do trabalho, ou seja, a capacidade de deliberar, a capacidade de, como posso dizer, ter um pensamento além do instintivo, um pouquinho mais profundo, a capacidade de. Acho que a palavra perfeita mesmo é deliberar. Quando você é capaz de deliberar sobre algo, deliberar seria trabalhar com a sua mente alguma coisa. Por exemplo, eu vejo essa câmera aqui, vai, que tá me filmando. Deixa eu dar um exemplo legal. Dar um exemplo mais pra realidade próxima de todo mundo aqui. Vamos lá. Você tá no teu trampo e você bate o seu ponto normal. Tem gente que bate ponto escrito, tem gente que bate na digital, ou então quem trabalha com iFood, essas paradas, é, abrindo, ativando o celular, ativando as notificações, ativando pra serviço, né? Beleza, você tá lá trampando, tal, tal, tal. O trabalho, na sua primeira instância, no sentido literal, você pegar sua moto, ligar, entregar, ou então você ficar em pé o dia inteiro numa loja, vender, ir no banheiro de vez em quando, almoçar rapidinho, fazer 30 milhões de horas extra, né? Ou de moto você correr risco de sofrer acidente, tal, 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 etc. Sempre na pressa porque você tem que entregar rápido, o cliente enchendo o saco, o cliente querendo que você suba até o andar dele para entregar. Isso é o trabalho laboral, ou em primeira instância, o mais simples. O deliberado seria o quê? A partir do momento que aquele cara liga a moto, ele vai trabalhar e ele pensa: se eu fizer tal caminho, eu vou chegar mais rápido. Na cabeça dele, né? E eu tô. Cada iFood que eu entrego, eu ganho 3, 4 reais. Se eu fizer 10 dessa, eu tenho 40 reais. Eu compro um pacote de fralda. O leite não vai dar ainda, tem que ser mais algumas tantas viagens, tal, tal, tal. Essa é a deliberação. Quando o sujeito, para além da ação dele, ele consegue criar na mente não só um motivo para aquilo, mas também o resultado daquilo, para onde ele vai, as questões que ele pode enfrentar, para os caminhos que ele pode tomar diferentes. A partir desse momento de deliberação, se o texto está falando disso, que é o que eu estou entendendo, ok, estamos legal, estamos na mesma página. Vamos lá. E tal, demoro, né? O texto era para ser rápido, eu devagando aqui, mas enfim, vamos que vamos. Se tal é o fato distintivo específico da natureza desse ser animal superior, daí decorre um aspecto consequente no qual se vai espelhar a realidade da sua essência. O trabalho que o homem, por necessidade, exerce sobre o mundo exterior não pode ser praticado no modo isolado, individual. Agindo cada trabalhador independentemente dos demais. Ao contrário, a condição para que seja realizado com êxito se encontra na associação dos indivíduos para cumprir em operação conjunta a tarefa que devem levar a cabo para sustentar a vida. Em sendo, o trabalho, para ser possível, impõe o surgimento de vínculos entre os homens ou, noutras palavras, a produção dos bens, que é a sua finalidade, assume obrigatoriamente caráter social. Ele está falando o quê? E a partir do momento que o homem consegue deliberar, consegue exercer trabalho, ele vê a necessidade de se aliar com outros homens para conseguir o máximo possível de proveito daquele espaço que ele tem, para cultivar, para plantar, para pensar, para tomar decisão. Então ele está falando que a partir do momento que o homem começa a trabalhar, começa a existir um caráter social na relação entre os humanos. No curso das operações produtivas, os homens de relação entre si, que constituem relações de tipo especial, as relações sociais, fora do sistema de relações sociais, o homem, entre aspas, tem existência apenas abstrata. Não passa da ideia geral. O que de fato existe é sempre o homem concreto,
ou seja, aquele que se acha envolvido por um determinado sistema de relações produtivas, cuja realidade não depende da sua vontade, mas foi forjada ao longo do processo expansivo da capacidade produtiva comum da espécie humana, de melhor apropriação dos fatores naturais em seu proveito. Eis porque são completamente idealistas e ingênuas as concepções da essência do homem, e não se fundam sobre o reconhecimento do caráter social desse ser, como consequência da necessidade de utilizar sua força de trabalho em benefício da criação dos materiais de sobrevivência. As definições que omitem o aspecto que revela o homem como cuidador de si, mesmo mediante o trabalho, a produção econômica dos recursos para sua manutenção em vida, são definições metafísicas, confusas, ideais, conduzem inevitavelmente a concepções da realidade humana não apenas falsas, mas perniciosas, pois, negando a vinculação essencial do homem ao trabalho produtivo, apresentam-no como desligado do trabalho. São, portanto, concepções favoráveis às teorias filosóficas, sociais e econômicas das classes exploradoras, as quais convém. Ixi, me perdi. As quais convém apresentar o homem como sendo naturalmente objeto do trabalho. Explica-se o caráter antagônico das duas principais concepções do homem pela diferença de ponto de vista em que se coloca o pensador. Ele continua nesse argumento aqui, mas eu vou parar um pouquinho para não ficar confuso, que já está bem extenso e eu já li bastante, né, dessa parte. Vamos pensar um pouquinho no que ele está escrevendo aqui. Ele está falando que é muito importante a gente entender que o ser humano existe antes do trabalho e não ao contrário, que o trabalho veio antes do ser humano. Por quê? Porque se a gente entender que o trabalho veio antes do ser humano, a gente não começa a pensar sobre a razão do trabalho, o porquê de trabalhar e se o trabalho pode ser diferente do que ele já é. Porque a gente pensa que ele sempre esteve aí, o ser humano sempre trabalhou, e antes do ser humano já teria o trabalho. Então não tem como mudar, sempre estava aí, no senso comum, né? E ele tá falando que o importante não é a gente entender que primeiro existiu a humanidade, antes de todos os contratos sociais, depois que a humanidade conseguiu elaborar trabalho, conseguiu deliberar, conseguiu pensar por si só. Aí se criou uma relação social entre os homens e a partir desse momento se criou o ambiente de trabalho, as relações de produção, né? As relações dos homens para produzir algo, algum bem, algum material. Então o trabalho veio depois do homem, ou seja, nós podemos modificá-lo e podemos trocá-lo, dependendo da mobilização. Vamos lá. Vamos seguir. Ó, para o representante da aristocracia intelectual. Ah, outro ponto também. Ele tá falando que é. Ele tá falando que a classe dominante é interessante para ela que a gente entenda que o trabalho veio antes, pra gente não ver mudança, ou pensar em fazer mudança. E que que o importante para a classe trabalhadora, para a classe explorada, é entender que não, que o trabalho veio depois. Vou fechar a janela aqui, peraí. Pronto. Tava um vento do cacete. Fazendo um barulho. Já tenho medo de assombração já. Vamos que vamos. Vamos lá. Para o representante da aristocracia intelectual, orgulhosa de sua posição de classe, presa aos interesses econômicos dos aproveitadores do trabalho do povo, é evidente não lhe ser útil qualquer definição que mencione o fato decisivo de ser o homem o criador da sua própria existência, mediante o trabalho, porquanto
Este modo de pensar levaria inevitavelmente a investigar as condições sociais objetivas em que é desempenhado o trabalho e, afinal, a descobrir a expoliação e a exploração de que é vítima esse trabalhador. Terminaria por mostrar que o capitalista procede como fator anti-humano, destruindo no trabalhador aquilo que lhe dá a dignidade da pessoa, a condição do sujeito do próprio trabalho, revelando-o não como sujeito, mas como objeto da exploração dos possuidores do dinheiro, dos meios de produção. Deixa patente que a atividade do capitalista, como procedimento de classe, é desumana. Destrói o que de propriamente humano existe no homem, ao reduzi-lo à condição de objeto de uma transação econômica, com preço e prazo. Ele está falando que se o trabalhador não tiver consciência de que o trabalho foi criado pelo homem, não ao contrário, não o- que o homem foi criado pelo trabalho, muito pelo contrário, na verdade foi o homem que criou o trabalho e ele pode modificar. Ele está falando que é muito importante ter essa consciência porque isso evita de você ser explorado e evita de você se transformar em de uma mercadoria, sacou? De você ter um preço, um salário, um prazo para existir, você existe na sua folga, escala 6 por um ou em 2 dias, quando é 5 por 2 ou um dia, sim, um dia não, quando é 16 por 32. Você só vive de folga, no seu trabalho você não existe, não precisa existir, você não precisa entender para que serve esse trabalho. Na verdade, você não precisa achar que o trabalho é algo normal e que, tipo assim, não tem resultado em nada. Trabalho você tem que achar que é pelo salário. Não porque você está produzindo alguma coisa aquilo tem que ser utilizado pelo seu povo. Não, não, não. Tem que entender que trabalho é só para salário. É isso que ele está falando aqui. Uhum. Revelando-o não como sujeito, mas como objeto. Ah, essa aqui eu já li. É evidente, porém, que a concepção que o trabalhador faz de si tem de ser naturalmente outra. Por isso, os pensadores que assumem os interesses das massas operárias são levados a conceber a essência do homem como definida pelo conjunto de suas relações sociais, pela totalidade das influências objetivas a que está submetido, representadas por sua situação no contexto social, em um contexto nacional, desenvolvido ou subdesenvolvido, numa classe exploradora ou explorada, numa modalidade com instrumentos modernos ou primitivos, etc. De acordo com este modo de entender, o ser do homem não é entendido em caráter abstrato, como filho de Deus, pessoa inviolável, portador de uma alma imortal, criatura predestinada. Não, não, não. Entre outras, né? Como produto de sua própria. Ah, beleza. A superioridade deste segundo modo de pensar está em que somente graças a ele será possível ao homem, subjugado a um trabalho penoso e explorado, modificar sua situação de miséria e aflição, e construir nesse mundo uma sociedade justa e verdadeiramente humana. A importância deste assunto é primordial. Enganar-se-ia quem o julgasse mero tema de discussões filosóficas. Só pensará assim quem não souber que a filosofia, nos numerosos sistemas que tem imaginado, exprime sempre o ponto de vista de quem representa determinada classe social. Por isso, o simples gesto de relegar ao ponto das discussões acadêmicas a interpretação da essência do homem já constitui por si mesmo uma atitude ideológica, típica da mentalidade dos pensadores ligados aos grupos dominantes. Convém-lhes, é claro, reservar, para o seleto círculo de personagens ociosos, sustentados pelos serviços intelectuais que prestam à classe dirigente, o direito de debater esta questão, considerada técnica, entre aspas, o que significa que se arrogam o direito, eles que representam os exploradores, de definir o conceito do homem.
Ele tá falando o quê? Que a partir do primeiro momento que o ser humano pensou em entender o próprio ser humano, a sua essência, já veio de uma relação de poder que na Grécia eles tinham escravos. Eles eram filósofos porque eles tinham escravos. Porque os escravos trabalhavam e eles ficavam coçando o cu o dia inteiro. Tá legal? E o Platão era um cuzão, né? Todos eram. A maioria era cuzão, mas o Platão era mais. Enfim. Seguindo. É... Me perdi. Segunda-feira é embaçado, perdão. Ele tá falando de Platão, Platão. Ah, ele tá falando que ele só. E não é à toa que eles tinham uma escalada das almas, né? Uma teoria que tinha níveis de alma e cada ser humano tem um nível de alma. E a consciência seria o nível mais alto. Isso é próprio de como eles enxergavam a sociedade da época deles. Como eles eram senhores de escravos, era que eles iam entender que existia algo superior e algo inferior no mundo material e que o ser humano consciente estaria acima. E os animais, os escravos e os soldados estariam abaixo. Fechou? Seguindo. As massas, formam a maioria dos homens reais, criadores da vida real, e no país subjugado e subdesenvolvido, é a permanente tragédia da miséria. Essa que eu já li, né? De fato, por longos séculos, só de maneira muito imperfeita, encontraram quem lhes exprimisse o pensamento a respeito de si próprios. Nos tempos atuais, é que surgiram as teorias que efetivamente representam o autêntico modo de pensar da massa, porque adotam a perspectiva dela sobre a realidade da natureza e da sociedade. E então, aquilo que os pensadores de classe dominante se compraziam em discutir até as extremas sutilezas, construindo sistemas de ideais complexos e difíceis, porém falsos e prejudiciais à consciência do povo, pode ser denunciado pelos representantes intelectuais do próprio povo, agora desperto para a consciência de si, e capaz de refutar os sofismas e embustes ideológicos dos filósofos e sociólogos. Sofismas e embuste é papo furado, papinho pode boi dormir, chaveco, isso que ele quer dizer. Ou indiretamente a soldo do poder econômico. Beleza, vamos lá. A descoberta fundamental que revolucionou o conceito do ser humano foi a percepção do verdadeiro significado do trabalho e, consequentemente, das relações sociais dele decorrentes, para a qualificação da essência do homem. Ele está falando que, desde a antiguidade, os pensadores foram a classe dominante e que recentemente existe um pensador da classe trabalhadora. E ele vai revelar qual é. Vamos lá. Até então, vigoravam ou as absurdas e humilhantes concepções teológicas, teológica é da igreja, né, do clero, como a que sentenciava: comerás o pão com o suor do teu rosto, onde se reflete o conceito do trabalho como castigo divino, como condenação infligida ao homem pelo suposto pecado original. Eu já ouvi muito isso quando era criança, que a gente trabalha porque o Adão comeu a fruta. Nem é isso, né? Nem é esse o motivo que a gente se lasca de trabalhar. Vamos lá. Ou as concepções sociológicas dos criadores das teorias capitalistas e imperialistas, em uma das quais a divisão da humanidade em trabalhadores, explorados e aproveitadores, afortunados e ociosos, representa um fato material, resultante de leis imutáveis do desenvolvimento da humanidade. Foi preciso que a própria classe trabalhadora encontrasse os intérpretes dos seus legítimos interesses, para que estas avaliantes e perversas concepções fossem denunciadas e substituídas pela verdadeira teoria da realidade humana. Só este merece ser chamado de humanismo. Este conceito, não importante, mas ao mesmo tempo, tão importante, mas ao mesmo tempo, tão propositadamente confundido pelos ideólogos das classes dominantes. O propósito fundamental é igual a capoeira, né? Engana os trouxas até hoje. O próprio fundamental dos pensadores, que internacionalmente desejam mistificar a consciência das massas mediante teorias errôneas, interesseiras e desviadoras. Está em impedi-las
de compreender a atual divisão da sociedade capitalista em ricos e pobres, e descobrir por que se instalou e ainda vigora tal diferença social. Na raiz de todas as teorias enganadoras, encontra-se o desejo de ocultar ao povo em geral a origem e a causa da situação privilegiada de que goza, lá ele, é, essa minúscula minoria que compõe os denominados ricos. Para o povo, porém, o que importa acima de tudo é saber quem são os ricos e por que se tornaram ricos. Ah, introdução feita, rapaziada. Eu achei que ia ser mais rápido, até que deu um tempinho aí, deixa eu ver. 40 minutinhos. É que eu enrolei bastante também, mas vamos seguindo, ó. Primeira questão da introdução, o que ele tá fazendo nessa introdução? Ele tá criando o mundo que vai se passar aquilo, que ele tá relatando no livro, o espaço, o tempo. Ele tá falando, a gente chama de ontologia na filosofia. É o pensamento de entender de como o ser humano funciona, de como a natureza funciona, de como a Terra funciona. Vamos lá. Ele tá criticando quem fala que o ser humano é individual, tá criticando quem fala que o ser humano trabalha por um castigo. Ele está criticando quem fala que o ser humano, em sua natureza, não colabora com o outro. Isso que ele está criticando. Ele está falando que, desde o início, os seres humanos colaboraram entre si. A partir do momento que eles começaram a elaborar pensamento, deliberar, foi aí que se construiu a sociedade, que começou a se construir a sociedade e aí que passou-se a existir o trabalho. Ok? Ok. Daí, começaram a existir as relações de produção. O jeito que as pessoas se relacionavam para realizar um material ou um bem. Uma matéria, né? Enfim. Da parte de então, depois disso, existiram vários filósofos, cada um tentando encontrar a razão do ser humano existir, uma ontologia, como eu falei, por que dele pensar, por que dele ter consciência diferente dos animais. A maioria dos pensadores eram senhores de escravos, gregos, né? E a gente tá falando da filosofia europeia, que é que a gente estuda, que é tipo os árabes, como se eles não pensassem, né? A pessoa do Oriente Médio, etc e tal. Mas enfim, vamos seguindo. Esses caras só tiveram tempo de pensar no que pensavam porque eram senhores de escravos. E eles só pensavam do jeito que eles pensavam por causa da realidade social deles, que eles eram ricos senhores de escravos. Então, claro que o pensamento deles teriam aspectos dessas características. E a partir daí ele está falando que tem uma teoria do trabalhador para o trabalhador. Que nessa teoria, o trabalhador estuda para si, ensina para si e movimenta-se e organiza-se para si. Ele é uma classe para si, sacou? Que trabalha para si mesma e entende de onde veio. Ele está falando que existe uma teoria que explica isso e é a teoria que o trabalhador deve, pelo menos, conhecer. Ou, de preferência seguir, lógico, mas pelo menos conhecer. E ele está falando que para a gente entender essa teoria, a gente tem que entender primeiro quem são os ricos. E aí vai começar o capítulo que se chama realmente Quem são os ricos, que é o primeiro capítulo do livro. Eu não vou ler agora porque já deu quase uma horinha, amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Então eu agradeço quem acompanhou, quem vai acompanhar, iniciando mais uma leitura aí da hora. Porque os ricos não fazem greve, o nome do livro. Do autor. O nome do autor. Álvaro Vieira Pinto. A ele, brasileiro. Então, um livrinho brasileiro para nós sobre a realidade brasileira. Primeiro episódio. Muito obrigado. Tamo junto. Ai, meu mouse não tá funcionando. Como é que eu vou coisar agora? Ligar tá barato aqui. Essa aqui eu não vou cortar, não. Foda que eu já não enxergo, né? Ainda mais o bagulho aqui no cantinho, no escuro.
Não acredito. Tem que procurar o atalho aqui, porque o mouse é pro saco mesmo. F9. 9, filho. Fudeu. Deu Alt F4. Vamos tentar. Não vai ser interrompida. Não, o Alt F4 acho que funciona. Agora é nóis.